Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Marco Antônio e hoje o que? A matéria de hoje é determinante. Determinante é o que? É um número real associado a uma matriz quadrada. Aí você vai perguntar, professor, o que é uma matriz quadrada? Eu não lembro, professor. Matriz quadrada é aquela que o número de linhas é igual ao número de colunas. Por exemplo, uma matriz 1 por 1 ou de ordem 1 tem uma linha e só tem uma coluna. Na verdade, essa matriz só vai ter um elemento. Matriz 2 por 2 ou de ordem 2 é a matriz que tem o quê? Duas linhas e duas colunas. Matriz quadrada 3 por 3 ou de ordem 3 é a matriz com 3 linhas e 3 colunas. Tranquilo? Então, o que vem a ser determinante? Determinante de uma matriz de primeira, segunda e terceira ordem. É o que nós vamos ver. Como é que eu represento o determinante? Determinante de uma matriz vai ser D, E, T, ponto. É uma maneira aqui de representar o determinante. Ou através de duas barras. Então, se eu tenho D, E, T, ponto, determinante, ou duas barras, não é isso? É o que é a representação de determinante. Vamos ver então o determinante de uma matriz de primeira ordem. Eu vou pegar a matriz A. Vou ter esse elemento, elemento A11. Professor, o que é o elemento A1? Elemento A1 é o elemento tá na primeira linha e na primeira coluna. Primeira ordem só vai ter o que? Um elemento. E o determinante dessa matriz é o próprio elemento. Não tem segredo. Vamos ver um exemplo? Então tem uma matriz aqui formada somente o que? Pelo elemento 5. Quem é o determinante dessa matriz? O próprio elemento, o que? Número 5. Então, olha que moleza, não é isso? Moleza, moleza. Como fica o quê? De segunda ordem. Isso aqui vai ser a primeira ordem. E agora vamos ver o que é uma matriz de segunda ordem. O que é uma matriz de segunda ordem? Uma matriz de 2 por 2 com duas linhas e duas colunas. Então, a matriz A, A11, A12, A21 e o elemento A22. Recapitulando nisso, o elemento está na primeira linha, na primeira coluna. O elemento está na primeira linha e segunda coluna. Esse elemento aqui está na segunda linha e primeira coluna. E este elemento está o que? Na segunda linha e na segunda coluna. Então, como é que eu determino, né? Ou seja, como é que eu identifico ou acho o determinante dessa matriz? Você o que? Nós temos duas diagonais. Essa diagonal voltada para a direita aqui, ó, é a diagonal principal. Essa diagonal voltada para a esquerda é a diagonal secundária. Então, recapitulando, diagonal principal, diagonal o quê? Secundária. E o determinante dessa matriz vai ser dada por quem? Vai ser dado pela diferença do produto que dos elementos da diagonal principal pelo produto que dos elementos diagonal secundária. Professor, não entendi nada, professor. Ou seja, vai ser o A11 vezes quem? A22. Então, vai ficar o A11 vezes quem? O A22. Menos quem? Professor, vou fazer aqui embaixo, ó, professor. Vou fazer aqui, ó. Esquece aqui, vamos fazer aqui, fica melhor aqui, ó. Então, quem vai ser o determinante dessa matriz A? Vai ser A1, é o produto, a multiplicação. Vezes quem? Vezes A12 é esse, vezes esse. A22. Menos, por que menos? Que é dado pela diferença de quem? Esse vezes esse, ou seja, você multiplica cruz credo. A12 vezes quem? Vezes A21. Então, recapitulando, um determinante da matriz de segunda ordem é dado por quem? Pela diferença do produto da multiplicação dos elementos da diagonal principal pelo produto da diagonal secundária. Professor, passa um exemplo, professor. Agora. Vamos ver um exemplo, então, aqui, ó. Peguei esse exemplo aqui, uma matriz de segunda ordem, ou 2 por 2, porque tem duas linhas e duas colunas. Quem vai ser o determinante dessa matriz? O determinante da matriz A vai ser igual a quem? 2 vezes 6, 2 vezes 6, menos quem? Menos 1 vezes 3. Ou 3 vezes 1, não é isso?
2 vezes 6 vai dar quanto? 2 vezes 6 vai dar 12. 1 vezes 3 dá 3. Logo que o determinante dessa matriz A vai ser 9. Olha que moleza, moleza, moleza. Professor, passa mais um exemplo. Vamos ver um exemplo agora com número negativo. Então, chamar de matriz A, coloca lá menos 4, 1, 0 e 2. Então, como é que eu faço? Da mesma maneira, isso vai ficar determinante da matriz A, multiplica o que? Multiplica e depois subtrai, né? Ó, menos 4 vezes 2, menos 4 vezes 2, menos 0 vezes 1, ou 1 vezes 0. Isso vai ser igual a menos 8, menos qualquer coisa vezes 0. Eu tenho, estou devendo R$8 ao banco. Vou retirar nada e vou depositar nada. Logo, continuo devendo 8, menos 8. Vamos ver mais um exemplo com número negativo, só para a gente tomar o cuidado. Quando você for fazer, você tem que tomar o cuidado, né? Vamos ver um outro exemplo aqui. Vamos pegar exemplo 3 aqui. Pega uma matriz bacana aqui, a matriz A. 1, 3, menos 2 e menos 5. Então tá lá. Então, primeiro vai ficar como? Então, o determinante da matriz A, fica atento com os sinais, cuidado com o sinal. 1 vezes menos 5, coloco entre parênteses. Agora o que eu faço? Antes de olhar para os elementos da segunda coluna, eu já o quê? Da coluna da diagonal secundária, eu já coloco o sinal de menos aqui para não errar. Ó. E fica o quê? 3 vezes quem? Menos 2. Então, antes de você olhar para os elementos dessa diagonal secundária aqui, ó, o que eu faço? Eu já coloco o sinal de menos aqui para não errar. Aí acabou. Então, vai ser igual. O determinante de A vai ser igual a menos 5, menos vezes menos. Isso aí. E agora vamos nós. Você deve R$5 ao banco. Deposita 6. Vai dever ou vai sobrar? Vai sobrar, né? Sobra 1. Ou seja, determinante de A da matriz A igual a 1. Então, ó, não tem segredo. É moleza, moleza, moleza. Ó, professor, se eu fizer a primeira diagonal secundária e depois a principal, faz o quê? Primeiro que os elementos da diagonal principal, menos e sempre menos os elementos da diagonal o quê? Da diagonal secundária. Tranquilo? Vamos então, determinante de uma matriz de terceira ordem. O que é uma matriz de terceira ordem? 3 linhas e 3 colunas. Então eu tenho aqui uma matriz de terceira ordem. Professor, mas por que é terceira ordem? Tem 3 linhas e 3 colunas. Para resolver, para achar o determinante de uma matriz de terceira ordem, nós vamos usar um dispositivo prático chamado de regra de Sarri. Se escreve, ó, regra de Sarri. Se escreve assim, mas se lê Sarri. E essa regra consiste em você repetir as 2 primeiras colunas. Então vamos nós, ó, esse determinante de A, eu vou repetir as 2 primeiras colunas. Então tá aqui, ó, determinante de A. Vou fazer aqui, ó, repetir para cá, para ficar, ó, 2, 0, 1, 4, 2, 1, 1 e 5. Então, qual é o primeiro passo para você resolver achar o determinante de uma matriz de terceira ordem? O primeiro passo é você repetir as 2 primeiras colunas. Então, vamos nós, ó, primeira coluna, 3, 1, 1, e depois 2, 4 e 1. Quando você for fazer, você procura deixar o que? Você copiou lá do quadro, procura deixar o mesmo espaço, ó, o mesmo espaço, no mesmo tamanho, para ficar tranquilo. Por quê? Agora vamos o quê? Nós vamos multiplicar os elementos das diagonais principais. Lembra disso? Primeiro o que? Voltada para a esquerda. E depois o que? Vamos multiplicar os elementos das diagonais secundárias. Né? Então, para você fazer direitinho, você vai, ó, primeiramente, sem pressa, porque você não pode errar, porque se você errar um sinal, você erra tudo. Essa é a vantagem, não é isso? Errou um sinal, erra tudo.
Quando você multiplica os elementos da diagonal, esse vezes esse, mais quem? Esse vezes esse, mais quem? Esse vezes esse. Então, passo a passo, nisso, ó, vamos do que? Primeiramente começar com os elementos das diagonais principais. Então, ó, vamos fazer direto. 3 vezes 4, 12. E 12, 5 vezes 60. Aí coloca mais. Para você não errar, o que você faz? Você primeiro coloca o sinal de mais, para depois do quê? Olhar para os elementos da diagonal, não é isso? Porque se tiver um sinal de menos, complica a sua vida e você não quer errar. Agora sim, ó, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 1, 4. Aí, ó, mais. Agora que eu olho, ó, 0 vezes qualquer coisa, 0. Já multiplicamos elementos da diagonal principal, das diagonais principais, sim, não é isso? Agora o que? Nós vamos o quê? Multiplicar os elementos das diagonais secundárias. São estão voltados para a esquerda. Esse e esse. Só que em vez de somar, você vai o quê? Subtrair. Nossa, professor, que complicado. Que nada. Complicado é pegar onde cheio. Concorda ou sem corda? Então vamos o quê? Agora eu posso começar, ó, de cima para baixo ou de baixo para cima. Vamos começar aqui, ó. Aí coloca menos. Primeiro coloca o sinal de menos. Que agora o quê? Nós vamos o quê? Subtrair. 1 vezes 4, 4. E 4 vezes 0, 0. Para não errar, o que eu faço? Coloco o sinal de menos. Agora que eu vou olhar para os elementos. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 1 dá 6. Menos 2 vezes 1 dá 2. E 2 vezes 5 vai dar 10. E agora é só resolver essa continha moleza. 60 mais 4, 64. 64 menos 6, 58. 58 menos 10, 48. Olha que moleza. Vamos ver mais um exemplo? Então, eu tenho esse determinante aqui. E vamos complicar um pouquinho mais. Vamos colocar um sinal de menos por aqui, ó. Colocar o sinal de menos aqui. Vamos colocar o sinal de menos aqui. E vamos colocar um sinal de menos aqui. Fica mais emocionante, não é isso? Então, vamos nós. Qual é o primeiro passo mesmo? Isso aí, repetir as duas primeiras colunas. Então, ó, vou ver mais ou menos a distância aqui, ó. Então, vai ficar 0, 1 e menos 4. Repetir a primeira coluna. Vamos repetir a segunda coluna. Menos 2, 3 e 2. Procure sempre deixar a mesma distância, tá vendo? Mais ou menos, é isso? E agora o que? Primeiramente, vamos fazer o quê? Primeiramente, vamos fazer o quê? Os elementos, vamos multiplicar os elementos das diagonais principais. Esse vezes esse, vezes esse. Mais quem? Esse vezes esse, vezes esse. Mais quem? Esse vezes esse, vezes esse. Mais quem? Faz assim, ó, passo a passo, por parte que não vai errar. Então, vamos nós. O D, ó, vai lá. 0 vezes qualquer coisa, 0. Mais. Menos vezes menos, sinais iguais vai dar mais. 2 vezes 3 vai dar 6. E 6 vezes menos 4, menos 24. Mas pode ficar assim? Claro que não, não é isso? Vamos separar o quê? Com parênteses, isso aí. Mais 1 vezes 1 vezes 2, 2. Menos, por que menos? Porque agora nós vamos o quê? Começar com as diagonais secundárias, voltada para a esquerda. Olha que moleza. Parece fácil e é fácil mesmo, não é isso? Menos. Assim você não vai errar nunca nisso. Ó, 1 vezes 3, 3. E 3 vezes menos 4 vai dar menos 12. Mas pode ficar assim? Claro que não, não é isso? Menos, tá vendo? Antes de começar qualquer coisa, vou colocar o sinal de menos aqui. 0 vezes qualquer coisa, 0 menos 1 vezes 1 dá 1, e 1 vezes menos 2, menos 2. Mas pode ficar assim? Claro que não. E agora o quê? Qual é o segundo passo nesse caso aqui? Vamos eliminar o quê? Eliminar os parentes, não é isso? Então vai ficar 0 mais menos sinais iguais dá mais sinais diferentes, menos 24. Mais 2, menos vezes menos. Nós sabemos que toda vez que tem um parênteses separando sinais, o sinal de fora está multiplicando com o sinal de dentro. Sinais iguais, é isso? Vai ficar o quê? Vai ficar mais 12, mais 0 menos 0,
não muda. Menos vezes menos, sinais iguais. E agora é só resolver essa continha moleza, 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 é isso? Ou seja, esse determinante vai ser igual a quanto? Você deve 24 e vai depositar 2. Se você deve 24 e deposita 2, você fica devendo menos 22. Então, vamos lá, ó, passo a passo para narrar. Vai repetindo, né? Mais 12, mais 2, não é isso? O negócio é você não errar. Então, essas continhas têm que ser feitas bem devagar. Professor, eu posso fazer direto? Claro que pode, não é isso? Vamos nós. Estou devendo quanto ao banco? Estou devendo 22 e deposito 12. Se eu devo 22, eu deposito 12, eu vou ficar devendo quando? Vou ficar devendo 10. Então, menos 10 mais 2. E agora, para fechar a tampa, não é isso? O determinante vai ser igual, você deve 10 e deposita 2. Caramba, professor, se eu devo 10 e deposito 2, eu fico devendo 8. Olha que moleza, 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 não é isso? Então, gente, ó, então é isso. Se gostaram do vídeo, compartilhe, dá seu like, não é isso? E se inscreva no nosso canal para que possa receber novos vídeos, ok? Então, até o próximo vídeo.